Mateus, capítulo 1, versículo 19. Se você tem Bíblia e quiser abrir, Mateus, capítulo 1, versículo 19, ou se não, você pode acompanhar comigo aqui, Mateus, capítulo 1, versículo 19, que vai dizer assim: por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por esse momento incrível de celebração aqui na sua presença, e te pedir que essa mensagem chegue em cada coração como uma semente. Eu tenho certeza que no devido tempo ela dará o seu fruto, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um livro que eu gosto muito, de J.B. Carvalho, A Jornada de Meninos a Homens, que aborda de uma forma tão sistemática o assunto que abordaremos hoje. Afinal, essa mensagem é principalmente para os pais e homens que estão aqui, e a gente observa algumas menções do nome de Josés na Bíblia, né? E há nas Escrituras pelo menos 4 Josés que podemos chamá-los de papéis principais na sua história. O primeiro deles é o José do Egito. Você conhece essa história. José, ele foi chamado de pai de Faraó e de todo o Egito. Ele sustentou toda a sua família e salvou o mundo antigo da fome. O segundo José, proeminente José da Bíblia, ele é o José de Arimateia. Surge nas páginas do Novo Testamento como aquele que cuida do corpo de Jesus depois da sua morte. Aqui na igreja nós temos alguns Josés do Egito, porque são aqueles que, apesar do seu sofrimento, entenderam que é preciso ressignificar a vida, porque não foi o que fizeram com eles, foi o que eles fizeram com o que fizeram com eles, e eles entendem que foi Deus que mandou na frente para poder trazer um tempo de prosperidade para sua família. Aqui na igreja também nós temos Josés de Arimateia, que acreditam que foram levantados como empreendedores do reino de Deus, para poder sustentar o corpo de Cristo, né? Aqui na igreja, por exemplo, nós temos tantos projetos. Nós temos um mega projeto. Eu não sei se eu falo para vocês desse projeto. Eu não sei se eu falo desse. Nós temos um mega projeto para dezembro. Você não vai virar essa igreja de cabeça para baixo e a cidade vai ficar doida. Então, eu sou feliz porque nós temos José de Arimateia, que quando a gente lança projetos aqui se tratando da igreja de Deus, eles estão sempre dispostos a arcar financeiramente com isso, porque acreditam que foram levantados por Deus para isso. Não vou falar do projeto agora. Aqui na igreja existem vários Josés de Arimateia, que secretamente, silenciosamente, sem fazer barulho, eles fazem tantas coisas. Por exemplo, Deus levantou um José de Arimateia aqui, ali no Mensageiros Baby. Você pode observar que as mamães ficam ali, né? As titias, vovôs, vovós com os seus bebês, e tinha uma certa dificuldade para elas poderem prestar atenção aqui no culto, pelo menos ouvir, né? Chegou um José de Arimateia e colocou uma TV de plasma ali, de um tamanho, e não precisou da gente falar nada, porque José de Arimateia não precisa pedir, eles sentem a necessidade e fazem. O terceiro José é chamado na Bíblia também de Barnabé. Nascido na ilha de Chipre e levita, José, filho da consolação, pegou no braço de um novo convertido e o empurrou para o seu destino, porque ninguém acreditava em Paulo. Paulo matava os cristãos,
Mas Barnabé, na verdade, ele significa, Barnabé significa aquele que dá ânimo, aquele que te empurra para a vida. Foi isso que ele fez com Saulo. Ele pegou Saulo e fez ele virar Paulo. Ele não mudou o nome dele, mas ele transformou a vida daquele homem. Eu tenho que louvar a Deus porque eu tenho um Barnabé na minha vida. O Marcinho, meu irmão, hoje meu pastor, ele é um Barnabé na minha vida. O Marcinho, quando eu comecei, ele tinha uma banda na igreja que se chamava Soldados de Cristo. Era um grupo de jovens que eles convidavam para poder subir as pedreiras, entrar nas grutas. Só que isso foi se transformando, virou num grupo de jovens, virou numa banda, se transformou uma banda. Foi assim que começou a história. Eu era menino, 11, 12 anos de idade, cantava que nem uma cigarra, cantava nada. Mas o Barnabé Marcinho chegou na minha vida e falou assim: vou te colocar no ministério de louvor da igreja. Acredite você ou não, eu era muito desafinado, eu não sabia cantar, mas eu tive um Barnabé que acreditou em mim. Eu também tenho um Barnabé na minha vida que é meu pai, né? E que privilégio ter na mesma pessoa o pai biológico e espiritual. O meu pai, ele acreditou em mim. Você sabe, quando eu vim aqui para Lagoa da Prata pastorear essa igreja linda e maravilhosa, existia uma hierarquia eclesiástica dentro da nossa igreja, que começava ali com o cooperador, passava para o diácono, depois para o presbítero, né? E quando eu vim para cá pastorear essa multidão de pessoas, que era 40 e foram embora 20, dividiram a igreja, eu falei: não tem nem graça, vocês vão dividir uma igreja de 40 pessoas. É uma brincadeira que eu faço. A igreja, graças a Deus, nunca passou por esse problema. Mas quando eu vim para cá, eu nem cooperador dentro da hierarquia ministerial eu era. Mas meu pai, gente, ele acreditou em mim. Por quê? Porque não tinha ninguém. Mas ele acreditou. Você entende? Ele acreditou, Cláudio. E ele me enviou. E aí eu me lembro que eu trouxe algumas pessoas aqui para poder ver esse lugar. Isso era um mausoléu feio, todo empoeirado, encardido. E eu trazia algumas pessoas, as pessoas falavam assim: quanto que vocês pagam de aluguel lá? Eu falava X. E quanto que vai pagar aqui? Eu falava Y. Eles falavam assim: acho que você tem que pensar bem. Eu trouxe uma pessoa que falou assim: ah, não sei não, vai dar trabalho demais, não vai não? Aí eu trouxe meu pai, todo fragilizado, quase que não pôde vir devido às suas dificuldades físicas. Eu me lembro que aqui tinha algumas paredes, mais ou menos onde a moça que ganhou o livro está sentada, ele sentado numa cadeira, e eu disse: e aí, pai? Esse é o projeto para a igreja. Ele, na sua voz rouca e doce, me diz: meu filho. Se você já conversou com meu pai, você sabe que ele fala assim. Ele diz: meu filho, se eu tivesse a idade que você tem e o povo que você tem, eu não sei o que você está esperando. Quando você tem um Barnabé assim na sua vida, que te empurra para a vida, fica fácil de você alcançar as coisas. E eu tive um privilégio de ter na mesma pessoa, no meu pai biológico e no meu pai espiritual, essa figura de homem que me empurra para a vida. Então toda pessoa nesse mundo precisa de um Barnabé. Agora, o problema é quando você não consegue ouvir um Barnabé. Porque não adianta nada você dizer que me tem como mentor, e quando eu te dou uma direção, você não faz o que eu te falei para você fazer. Fala ai. E você precisa aprender que todo homem que não se sujeita ou respeita a uma autoridade tem um menino não curado dentro dele. Eu vou falar de novo, porque eu gosto disso. Anota e me marca lá no Instagram, por favor. Todo homem que não se sujeita ou não respeita uma autoridade tem um menino não curado dentro dele. Você conhece pessoas que não gostam de polícia? Bandido. Esses dias teve um menino aqui que falou: não gosto de polícia não. Eu falei: então você é bandido. Só pode. Você precisa de reconhecer uma autoridade, entende? Então, por favor, você já percebeu que a nossa igreja ultimamente está sendo visitada por policiais? Você já percebeu? Você tem que glorificar a Deus, porque antes eles vinham para me amolar. Hoje eles vêm porque são meus amigos. E agora os guardiões estão ganhando reforço. Quinta-feira tinha umas 3 aqui, viaturas. Vieram fazer minha segurança. Então, quando você vê os policiais aqui na porta da igreja, é sim, senhor, porque é assim que você trata uma autoridade. Vou falar de novo:
é sim, senhor, porque é assim que você trata uma autoridade. O nosso problema é que por causa da idosofobia, que agora tudo é isso, né? Uma criança, um adolescente, um jovem chegava perto de você e falava: bença tio, bença tia. Aí você falava assim: oa, tem idade para ser seu tio e sua tia não. As pessoas começaram a perder o senso da importância da autoridade. E eu vou te falar uma coisa: a autoridade te protege. Vou dizer de novo: a autoridade te protege. Então honre e valorize as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Você precisa honrar e valorizar, porque a autoridade, ela te protege. E existe um versículo na Bíblia que diz assim, que toda a autoridade foi constituída por Deus. Toda. Aí você fala assim para mim: ô pastor, mas até o governo atual de hoje? Sim, porque às vezes Deus permite um governo se levantar para poder tratar com o povo. Eu já falei para você, né? Não adianta reclamar de um presidente se você não devolve corretamente o troco do pão. Não adianta. Você entende isso? Sabe o tal do jeitinho brasileiro? Você quer dar um jeitinho para tudo. Você sabe por que você não rouba 1 milhão? Porque sua mão não tem acesso a 1 milhão. Você rouba 5. Você só rouba aquilo que sua mão tem acesso. Porque quando eu vou lá no supermercado, eu percebi que voltaram R$5 ao meu favor, que deveria ser deles, e eu não devolvo, eu estou dizendo: se eu tiver acesso a 1 milhão, eu roubo 1 milhão. Então não reclame daquilo que você teria coragem de fazer. Falei que hoje ia ser light. Por que você acha que eu estava ali na recepção te abraçando? Acho que eu estava lá no staff te abraçando hoje. Então aprenda algo: não é porque a igreja é ruim, não é porque a empresa é ruim, não é porque o relacionamento, o homem e a mulher é ruim, é porque você tem uma criança não tratada dentro de você. Porque não é possível, gente, era a 4ª igreja que você passa, você ainda está conseguindo ver problema nessa aqui? Sério? Eu conheço pessoas que migram de igreja e pessoas que vieram para cá junto com outras pessoas. Aqui, esse menino, quantos anos você está na igreja, meu filho? Quase 2. Quase 2 anos. É tecladista da igreja. Eu conheço pessoas que chegaram aqui a 4 e ainda conseguem ver defeito nas coisas, sabe? Não, se fosse a primeira igreja sua, já a 4ª que você passa. Deixa eu te falar, não adianta mudar de igreja e não mudar de configuração, viu? Não adianta. Mas já é a 5ª empresa que você passa. Não é possível que todos os patrões são ruins. Não é possível. Todos os patrões são ruins. Já é a 5ª, 6ª, 7ª empresa que você passa. Você não consegue ficar mais do que 2 anos. Você gosta do benefício: eu trabalho, faço raiva, me mando embora, ganho um seguro-desemprego, estou de boa. Pelo amor de Deus. Já é o 5º relacionamento que você passa, macho. O 5º, cara. Será que 5 mulheres mesmo foram ruins? Já é o 5º que você... Não dá para olhar para dentro de você, não. Tá, pastor, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou me tornar a pessoa perfeita para encontrar alguém? Não, é reconhecer que você vai ser trabalhado até o último dia da sua vida, porque você é imperfeito. É reconhecer: eu estou em constante, eu estou melhorando a cada dia que passa. Hoje eu tive uma conversa com o Benjamin, gente. Eu fui pedir um feedback para o Benjamin. Falei: filho, o que você não gosta que o papai faz com você? Ele falou para mim: não gosto que você imita a mamãe. No dia dos pais, dia propício para isso, né? Falei: mas como assim você não gosta que eu imite sua mãe? Eu peço doce a mamãe, ela fala não. Eu vou lá no quarto e peço doce, você fala não, pai. Entendi, Benjamin. Tudo certo. Ok. Ô filho, e o que mais, filho, que você não gosta que o papai faz com você? Papai, não gosto que você fica bravo comigo, pai. Mesmo, filho, mesmo. Mas me dá um exemplo. Qual foi o dia que eu fiquei bravo com você? Você lembra o dia que a gente estava no carro prata? É o palio. A gente estava no carro prata, eu fui pegar o CD, você me xingou. Falei: ô filha, porque se você arranhar aquele CD, acredite, a gente tem um carro que tem CD ainda. Aí eu falei: ô Benjamin, mas filho, eu falei porque se você arranhar o CD, não vai dar para a gente ouvir a música, filho. Então eu estou te explicando, por isso que o papai teve que falar daquele jeito com você. Se eu falei de forma grossa, você me perdoa. Aí eu falei: vou ter que mudar a chave, né?
E o que você gosta que o papai faz com você? Eu gosto que você brinca comigo, pai. Filho, o que você gosta? Eu gosto quando você me leva na praia. Eu acho engraçado que as pessoas que veem essas mensagens no YouTube, né, perguntam assim: você mora na praia? Eu amo falar que vou na praia. O que mais, filho, que você gosta? Aí eu falei: filho, o presente que o papai te deu que você mais gosta? Ele falou assim: as férias, papai, que você me levou para Belo Horizonte e Caldas Novas. É maravilhoso. E eu fui perguntando para ele foi falando de cada momento nosso, sabe? E aí eu lembrei de Pedro, do menino não tratado em Pedro, porque eles chegam no Monte da Transfiguração, eles vêm ali, Elias, foi lindo, não foi? Moisés, aí Pedro fala assim: ô mestre Jesus, não podemos fazer aqui uma cabana, uma tenda, para a gente ficar aqui? Aí sabe o que Jesus fala com ele? Acorda, meu filho, acorda, porque sua vida não é feita de férias, não. Acorda, porque tem gente que fala assim para mim: ai pastor, eu amo a igreja. Pois é, mas eu quero te preparar para você poder viver na mata, no zoológico é fácil. Então o Benjamin virou para mim e está assim: papai, a gente pode morar em Caldas Novas? Porque na cabeça do Benjamin, Caldas Novas é piscina quente, é maravilhoso. Então tem gente que está vivendo uma fantasia, e eu quero dizer para você, papai que está aqui hoje, homem que está aqui que vai se tornar um pai: a vida não é feita de fantasia, e tem uma vida dura lá fora te esperando. Vou repetir: tem uma vida dura te esperando lá fora. Então, pelo amor de Deus, se essa igreja não servir para você um dia, pelo amor de Deus, você vai falar assim: não, gente, não é nada com a igreja, não, é comigo mesmo, sabe? Eu não me encaixo. Eu vou na igreja A, não dou certo A. Eu vou na igreja B. Você sabia que muitos ministérios abrem assim? Você não conhece a história, você para em qualquer lugar, está debaixo de uma cobertura vazada. Pelo amor de Deus, vai crescer lá nessa empresa que você está, vai florescer lá. Sabe esse relacionamento que você está aí, querendo largar ele? Seja homem de verdade e vai para cima. Ah, pastor, várias mulheres passaram na minha vida. Menino, porque eu sou um conquistador, porque eu conquistei várias mulheres. Menino, molecão, sem medo de errar, porque eu tive muitos motivos para largar de Marina, mas eu fui homem e não larguei. Marina também teve muitos motivos para me abandonar, mas eu tive humildade o suficiente para falar: mulher, me perdoa, eu preciso de você, porque sem você, mulher, nós não estaríamos aqui hoje com tanta gente sendo abençoada. Você entende? Então aprenda a sujeitar a autoridade, porque isso vai proteger sua vida. Fala comigo: quem tem pai tem tudo. E saiba que aqui na igreja não é uma regra me chamar de pai, ok? Até porque não adianta você chamar e realmente não ter essa consideração, e não sentir que é. Está tenso, né, gente, hoje? Então eu falei para vocês que eu falaria do padrasto de Jesus. Quem que é ele? O José, o quarto José, que é o padrasto de Jesus. José era um homem incrível, com uma extraordinária capacidade de permanecer na sombra, fazendo o seu trabalho sem chamar atenção. Eu amo na vida de José é que ele não precisou de um papel principal para brilhar na história. Sabemos que José, ele era mais velho que Maria, e hoje ser mais velho não significa muito, já que por vezes a idade avança, a maturidade não chega, e quando falamos das diferenças entre os homens e as mulheres, elas despontam em quase tudo. São as Brave Uma. Então toda mulher madura deseja um homem referencial, e referenciais são provedores de força logística, estão presentes com amparo emocional, estratégico e espiritual. José, ele foi escolhido porque era capaz de suportar a carga. Maria recebeu o apoio do seu noivo, ele matou a bola no peito, chamou para si a responsabilidade, ele tinha uma graça especial para isso. Mas essa graça é dada somente aos homens que suportam os espinhos e seguem em frente a despeito da dor que sentem. Imaginem comigo a barra que José enfrentou sobre as muitas críticas que ele teve.
Eu gosto da frase de J.B. Carvalho que diz: uma graça incomum se manifesta quando morrem os argumentos da nossa reputação. Está preocupado com a reputação? Você vai largar seu casamento. Porque o bom seria se a infidelidade não acontecesse, mas a infidelidade aconteceu, e agora? O que eu vou fazer com ela? O problema é que a mentira pegou meu casamento, ok? E agora, o que eu vou fazer com isso? Esses dias eu encontrei uma pessoa que está casada há 35 anos de idade. Eu falei: me conta o segredo. Porque nós vamos fazer 13, não é isso, Marina? 13 anos de casados. Tem certeza? Quantos anos? Não sabe. Eu sou o romântico lá em casa. Me conta o segredo, que eu quero chegar lá. Não tem coisa mais linda nesse mundo, gente, do que você ter uma família. Talvez você está aqui, já perdeu a sua, eu não sei por qual motivo, mas hoje Deus vai trocar as configurações necessárias para que você tenha uma família de sucesso. Mas a graça vem na medida certa para cada obrigação que nós recebemos. José, ele iria fugir. A Bíblia diz assim que José colocou no seu coração que iria fugir secretamente. Pergunta por quê? Porque ele não queria desonrar Maria. Eu quero ler esse versículo com você, que é o último versículo que nós lemos. Na verdade é o versículo 19, que diz: por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, não querendo pô-la à desonra pública, queria sair secretamente. A melhor coisa que você faz, quando você acha que você é o certo naquela empresa, é sair em silêncio. Para que você vai desonrar quem ajudou a colocar o pão na sua mesa? Se você está insatisfeito, por que você quer colocar todo mundo daquela empresa insatisfeito também? Se você está insatisfeito com a comunidade de fé que você pertence, para que você quer colocar todo mundo insatisfeito também? Que mania que nós temos. Eu pedi a Deus algo, sabe? Senhor, ajuda-me a não julgar as pessoas. Eu conversava com o Ronaldo, situação de um pastor a nível de Brasil, e eu conversava com ele, a gente conversando, falei: Ronaldo, eu não sei. Sabe qual que é a minha opinião sobre isso? Não sei. Primeiro que eu não tenho a autoridade suficiente para poder entrar nesse assunto, e depois é a vida dele com Deus. Eu não quero saber, porque Deus não me colocou de juiz entre Deus e ele. Não quero saber. Você entende? Se você pertence a essa casa desde quando eu cheguei, eu nunca aceitei que vocês falassem mal de pastores. Nunca aceitei. Eu nunca, aqui na igreja a gente não fala, porque não cabe a nós. Aqui nós oramos por todos eles. E é o que você deveria fazer, porque talvez você já teve uma ferida aberta por um pastor. Mas ore por ele. Nós precisamos de mais. Eu quero saber aqui nessa casa aqui, quantos querem ser pastores aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Então pense 2 vezes antes de falar mal de um, porque você deveria passar pelo que ele passa antes de você falar mal dele. Se você não quer ser, é porque você acha que é pesado demais. Se você não quer ser, é porque você acha que é algo doloroso demais. Então ore, até pelos caídos, para que Deus restaure. Porque se nós não orarmos pelos caídos para que Deus restaure, como nós vamos fazer? Não teremos pastores, porque você não quer ser. Mas José tentou deixar a sua noiva secretamente para não desonrá-la. Fala para alguém que está do seu lado: quando você estiver insatisfeito com alguma coisa,
Não, fala, por favor, quando você estiver insatisfeito com alguma coisa, pegue seu banquinho e saia de mansinho. Sol maior. O Raul perguntou. Eu tento me controlar, eu não consigo. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Mas ele queria fugir. Só que homem de verdade não foge. Fala comigo, onde são os Braves? Homem que é homem de verdade não foge. Você está querendo abandonar sua casa, mas você tem que entender que você é a cobertura daquela casa. E se você abandonar sua casa, a sua casa estará em fragilidade emocional, física e espiritual. Hoje eu estava em casa em um momento maravilhoso com o Benjamin, e eu fiz uma raivinha nele, que eu gosto de fazer raiva, para brincar, Marina sabe. Fiz uma raivinha nele. Aí ele falou assim para mim: vai embora dessa casa. Olhei fixamente nos olhos dele, e o olhar dele aumentava o ódio. E ele falou para mim: vai embora dessa casa, papai. Eu falei para ele: olha nos meus olhos, você quer mesmo que eu vá embora? Ele falou: quero. Eu falei: ok. Arrumei um jeito de sumir, irmão. A Marina estava no terceiro sono, lá no terceiro céu, junto com a Mel. Acordou todo mundo. Cadê o papai? Cadê o papai? Oh, mãe, cadê o papai? E ele chorava, e ele chorava, e ele chorava. Cadê o papai? E eu lá no quarto do meio lá, que a gente fala que é o quarto da visita, ele fala que é o quarto do vizinho. E eu estava lá, né, só... Eu estava lá, numa tranquilidade. E aí aquele desespero todo, ele acordou a Marina, falou: meu Deus do céu, o que aconteceu com o Henrique? Foi arrebatado, nós ficamos aqui, vai para o inferno. Ficou doida. A Memel, cadê o papai? Cadê o papai? Mas o Benjamin chorava de forma descontrolada, até que eu apareci. Porque ele disse assim: papai, eu estava brincando, você não viu que era uma brincadeira? Aí eu apareci. Aí ele olhava chorando, mas chorando mesmo assim, tantas lágrimas. Falava: papai, me perdoa, você não viu que era brincadeira, papai? Papai, não vai embora. Eu acho que ele choraria o mesmo tanto por Marina. Mas quando um filho vê um pai indo embora, ele está vendo a proteção da casa ir embora. E se você quer ir embora, ou se você for embora, você está prestes a deixar sua casa descoberta. Eu olhei fixamente nos olhos deles e disse: o papai nunca vai te abandonar. Benjamin, olha nos meus olhos, o papai nunca vai embora de casa. É um compromisso que eu tenho com você, Benjamin. O papai nunca, jamais vai te abandonar. É uma promessa que eu estou fazendo a você. E agora eu tenho que aguentar a Marina por resto da vida, pela segunda vez que eu faço essa promessa. Que é a segunda vez que eu faço. Então agora, Marina, nós temos 2 acordos. Um com Deus e você, e agora com Benjamin. Porque homem que é homem não foge. Olha para alguém que está do seu lado e fala: homem que é homem não foge. Pode dizer para a mulher também, porque até é bom que ela aprende já a começar a selecionar a mulher melhor, porque o dedinho podre, né, minha filha? O dedinho podre.
Vamos levantar para eu orar por você. Quem acha que hoje foi demais? Quem acha que hoje foi incrível? A melhor coisa que você pode fazer hoje para reconhecer a autoridade de alguém, sua paternidade espiritual precisa primeiro ser reconhecida em Deus. Eu conheço pessoas que não conseguem chamar Deus de Pai. Eu sei, você teve suas dificuldades. Eu sei, você teve seus traumas. Mas essa é a noite de você se reencontrar com Deus. Eu não tive um pai assim. Mas a minha mãe conta que quando ela pedia dinheiro para o pai dela, ele jogava o dinheiro no chão e dizia: pega esse dinheiro. Minha mãe ela foi maltratada pelo pai. Infelizmente, meu avô morreu muito cedo. Teve 13 filhos. 13. A minha mãe, ela, durante muitos anos, ela pegava comida no lixo. Ela poderia não querer formar uma família, mas minha mãe decidiu dar a oportunidade para ela mesma ser feliz. Talvez você está aqui e já foi ferido por alguma autoridade, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo professor, pela professora, pelo pastor, pela igreja. Mas nós não vamos parar de falar sobre honra porque alguém abusou dela. Nós não pararemos de falar sobre o sexo na sagrada comunhão de um casamento porque alguém usou ele de forma errada. E nós não deixaremos de falar sobre autoridade porque alguém abusou dela. Porque a autoridade te protege. Saia daqui hoje com a sua paternidade resolvida. Sai daqui hoje crendo que você precisa de uma cobertura. O que seria de nós na cidade de Lagoa da Prata? Você tem observado que os assaltos têm aumentado? O que seria de nós se não fossem os policiais para colocar sua farda e sair às ruas para nos proteger? O que seria de nós sem os políticos sérios, porque estão ali para poder defender os nossos direitos? O que seria de nós sem os médicos que são peritos, mestres e autoridades daquilo que foram chamados dentro da sua vocação para fazer? Você quer ver você reconhecer a autoridade de alguém? É quando você está vulnerável na área que ela te atende. Eu passei a supervalorizar o serviço de um médico e de uma enfermeira depois que eu fui para o hospital internado de Covid. Pessoas que estavam dobrando seus turnos e oferecendo as suas vidas pelas nossas vidas. Pega na mão de alguém que está do seu lado. Carinhosamente diga para ela hoje: Deus está tratando sua paternidade.